Você já se arrependeu de dizer não e ao mesmo tempo teve orgulho disso? Hoje a gente vai entrar nos momentos mais tensos e deliciosos do orgulho e preconceito, até aquele pedido de casamento que fez história, pelos piores motivos possíveis, né, Pri? E aí é oficialmente o meu livro e filme preferidos. E hoje, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre o livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen, um clássico. Quem não leu ainda, de novo, spoiler, não continue esse vídeo se você não quiser algum spoiler, porque nós vamos falar sobre tudo dessa história. E assim, eu digo pra vocês, quando eu falo que é meu livro e meu filme preferidos, é de verdade, porque eu já Ela assisti. não tá exagerando. Eu já assisti e li esse livro, assisti o filme e li esse livro umas 500 vezes. E todos os anos é um clássico. Eu preciso ler e assistir o filme de novo. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mood Books. Eu sou a Bruna, Eu minha sou amiga. a Priscila e hoje finalmente falaremos desse clássico maravilhoso da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Eu tô com a minha versão aqui, mostra a tua e agora vai comprovar a tua, né, predileção por esse livro, cheio de marcadores, E né, mais para um não deixar caderninho. dúvida. Mas esse é com certeza a personificação de clássico, né? Porque É, ele foi um livro que ele foi escrito, eu acho que foi em 1813, o ano de lançamento desse livro, isso. ou seja, 200 anos atrás. E até Uhum. hoje ele inspira muitos personagens do cinema atual, né? E não é à toa. Você tem um caderninho só de anotações sobre a tua leitura. E Uhum. realmente não tem explicação da riqueza que existe nesse clássico, né? Porque dá vontade de ler de novo, assim, Sim. inúmeras vezes ao longo da vida, porque tem muitas sacadas, partes assim que são extremamente inteligentes, né? Uhum. Que a gente pode trazer como referência para a vida, mesmo que lá era uma cultura, um momento totalmente diferente, obviamente evoluímos, mas ao mesmo tempo tem coisas de essência que são trazidas brilhantemente pela Jane Austen e Uhum. nos inspira até hoje, né? É o livro e filmes assim que a gente assiste que aquece nosso coração. E eu não sei tu, Pri, mas eu, cada vez que eu leio esse livro, além de notar um detalhe, e o filme também, além de notar um detalhe a mais que eu não tinha notado nas primeiras vezes que eu assisti ou que eu li, sempre traz alguma lição a mais também. Porque acho que também dependendo do momento de vida que a gente tá, as coisas que a gente busca naquela história ou outras coisas que normalmente passam um pouco batidas e naquele momento fazem muito sentido pra nós, então eu sempre tiro algo a mais dessa história. Nunca é Uhum. só relembrar o que que aconteceu. Não sei se pra ti também é assim. Sim, sem dúvida alguma. O primeiro acesso, na verdade, que eu tive com essa obra foi, eu não lembro, faz algum tempo, mas foi através do filme lançado em Aham. 2005, com aquela Uhum. atriz maravilhosa, eu não sei Keira pronunciar o nome dela, Knightley. essa aí. E, e foi assim, foi despretensioso, ninguém me indicou, eu Uhum. não conhecia essa obra antes, daí eu vi um filme, tipo, sei lá, Netflix, aí Uhum. li a sinopse, gostei, foi interessante pra mim assistir, amei de imediato. Uhum. Sempre que é alguma história de amor, é difícil eu não gostar, eu gosto de histórias de amor. Ah, eu E, também. e, e daí eu me apaixonei, assim, e foi ali que eu percebi, foi daí que eu fui saber Uhum. quem era Jane Austen, né, a autora dessa obra, descobri que era baseado em um romance, num Uhum. clássico, daí que eu fui ligando os pontos, né? E aí, essa versão desse livro que até eu vou falar, eu Uhum. tenho uma prima que se mudou para outro país e quando ela estava arrumando, provavelmente encaixotando as coisas dela, e ela fez uma doação de todos os livros. E ela Hum. postou, alguém quer, né? Os títulos, ela botava fotinho perguntando se alguém queria. Eu falei, eu quero esse. Sim. Aí, Ai, então, esse adoro. aqui veio dela. Legal. E foi a minha primeira leitura foi desse livro, graças ao presente que eu ganhei, né? E foi assim. Eu não li de imediato porque eu pensei, meu Deus, será que eu sou capaz de entender essa obra? Eu Uhum. achava que era muito longa, que ia ser demais Uhum. para mim, mas Complexa.
complexa, com um palavreado difícil, sei lá, né? Mas, na verdade, não é. Eu Uhum, acredito que as edições, elas sejam atualizadas, né? Mas, assim, mesmo assim, é uma leitura que vai te prender, que uhum, vai gerar identificação, isso que eu acho uhum. muito fantástico, né, da Jane Austen, porque apesar de ter sido escrito há 200 anos, é muito atual. É. É absurdamente atual, como a gente pode fazer as ligações, né? Então, é uma leitura que vale muito a pena. Então, assim, Uhum, leiam. Leiam para assim, ó, tipo assim, aumentar o vocabulário, ter coisas mais uhum. interessantes para perceber muitas vezes, sabe? É. É uma chuva de insights interessantes o que essa obra nos traz. Com certeza. Eu acho que é atemporal, bem isso que tu Isso. falou, né? Ela é uma história que pode ser, pode muito bem acontecer hoje, que acontece hoje. Então, concordo contigo, não é uma leitura difícil no sentido de ser pesada e difícil de entender, ela não é. Apesar de ter uma linguagem um pouco mais antiga no sentido de expressões e palavras que eram usadas, né? Essa versão até ela é uma edição simplificada de vocabulário, assim, ela não tem muitos vocabulários difíceis, né? Eu tenho uma versão em inglês que ela é bem mais complexa. Ah, Essa aqui é uma legal. versão boa para quem nunca leu livros muito longos ou clássicos e tem interesse, né? É uma edição com ilustrações, inclusive, tem ilustrações em Nossa, que todo. legal! E É essa é a muito versão legal. em inglês? Essa Não, aí? essa aqui é uma versão em português, ó. Tem umas ilustrações assim, é bem Nossa, que legal. legal. Deve ser É, bem legal também ler em inglês, né? Porque daí sim, provavelmente é fiel ao original, porque a Jane sim. Austen é inglesa, né? Isso. Uhum, Então, por mais que seja uma edição que venha de outro país que não é Inglaterra, uhum, provavelmente vai ser original, né? Enfim, exatamente. a edição. E a minha eu tô vendo aqui é de 2013. É Uhum. recente a minha, assim, até. Essa daqui eu acho que é recente também, mas eu acho muito interessante isso que tu comentou no início ali, do filme ser muito fiel. E eu concordo 100%, porque esse filme de 2005 com a Keira Knightley e com o Matthew McFadden é um filme muito fiel. E apesar de ser um filme com um tempo limitado, né? Porque é ali menos de 2 horas de filme, conta muito fielmente a história e toda a linha do tempo da história, inclusive com falas que são exatamente extraídas do Sim, livro, né? Tem verdade. muitas dessas, Verdade. porque vamos até falar um pouquinho dos personagens, né? O livro conta a história da Elizabeth, que é conhecida como Lizzie, e o Mr. Darcy, que é o nosso herói ali, que a gente depois fala um pouquinho sobre ele. Mas uma característica muito forte da Lizzie é que ela é espirituosa, ela é rápida de pensamento, ela tem personalidade e ela não deixa as coisas assim, não leva desaforo para casa. E isso tem muitas falas no filme que a gente vê e pensa assim, meu, que genial essa fala, que genial essa escrita. E aí depois a gente vai ver, na verdade, não foi um roteirista que escreveu, foi a própria Jane Austen há 200 anos atrás. Então a gente Exato. vai ver, tem coisas incríveis, assim, que eu fico realmente rindo sozinha. Quando eu leio assim e lembro das cenas do filme. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os personagens então. Quer começar, Pri? Então vamos começar com a Elizabeth Bennet, que é a nossa protagonista maravilhosa. Eu acho que autenticidade é o sobrenome dela. Uhum, Ela é muito autêntica e assim, ó, é uma mulher, uma personagem à frente do seu tempo, sim. né? Então imaginem lá nos anos 1800 e pouco. Eu Uhum, honestamente assim não tenho um conhecimento a fundo de como as coisas eram assim em relação às mulheres, mas a gente sabe mais ou menos que as mulheres não tinham muita voz, que a voz muitas vezes uhum, era abafada e que se tinham muitos interesses, né? Em relação a um matrimônio, algumas coisas assim. Mas uhum, essa nossa querida personagem ela não queria seguir esse padrão social. Ela uhum, era tão autêntica e dona dela mesma que ela queria construir as próprias regras, né? uhum, Então, assim, é uma personagem que nos faz refletir. Ela tem um diálogo muito complexo, espirituoso, dinâmico. Ela inspira vivacidade em tudo que ela faz, nas ações, nos pensamentos. Então, ela é realmente uma protagonista da própria vida. Isso é muito uhum. inspirador. E ela é fiel a ela mesma durante todo o É. romance, né? E Diferente é. de um outro episódio que a gente fez sobre, sobre outra obra,
né? A Elizabeth Bennet, ela não se deixa de lado, né? E eu acho que Ela é o isso é oposto da muito. Rosana. É, e ela é muito, muito fiel a ela mesma, Uhum. nos dando realmente uma personagem para se admirar. E é justamente por isso que o nosso mocinho, o nosso herói da história, que nem é tão mocinho assim, que a gente vai falar um pouquinho dos defeitos dele também. Enfim, o Darcy, que é o personagem principal da história, ele se apaixona pela Elizabeth, não diria logo no início, porque é isso que eu também gosto muito sobre as obras da Jane Austen. As coisas fazem sentido, porque não são, ai, amores à primeira vista, ou coisa assim, tipo, ai, eu me apaixonei porque ela é linda, porque isso. Não, as coisas têm Foge sentido. da obviedade. Exatamente, foge do óbvio. Então, o Sr. Darcy, ele é um personagem inicialmente apresentado como arrogante, ele é muito orgulhoso, ele é. E, inclusive, isso até tem uma diferença grande, na minha opinião. Tem uma diferença grande entre o livro e o filme, né? E eu acho que aquele seriado de 1995 é um pouco mais fiel ao livro no interpretar o Sr. Darcy do que é o filme de 2005 com a Keira Knightley. Por quê? No Uhum. filme, ele é retratado muito mais como vítima da própria timidez. Né, que ele é muito mais retratado como introvertido e ele tendo assim realmente uma dificuldade muito grande de interagir socialmente. E isso é verdade, porque isso é retratado no livro. Só que no livro também deixa bem claro que no início ele era assim arrogante, e ele era assim não arrogante no sentido de ser mal educado, mas ele tinha uma arrogância inata no sentido de que ele era um homem extremamente rico, foi criado em volta, em torno de pessoas também ricas. Tudo que ele sempre quis, ele sempre teve, porque, né? Então, isso eu acho que, por mais que ele seja uma pessoa muito boa, e ele é, ninguém tá dizendo que não, ele tinha um pouco desse orgulho, desse preconceito com pessoas que viviam vidas de maneira diferente, né? Então, ao longo da história, depois a gente vai falar um pouco sobre a mudança dele também como pessoa, a evolução dele como pessoa, mas eu diria que, em primeiro lugar, assim, eu descreveria o Sr. Darcy como assim, como, né, uma pessoa mais que colocava uma distância entre si e as outras pessoas, especialmente pessoas que ele não conhecia, né? Que daí a gente entra no Uhum. primeiro grande momento do livro, que é o primeiro baile, né? Que eles se conhecem nesse primeiro baile, que é um baile público lá que tá acontecendo. E é já o burburinho da cidade de que existe, né, visitantes lá, porque é uma cidade pequena. E aí o burburinho da cidade é, nossa, será que eles vão estar no baile? Porque nós queremos conhecer. Porque aí o mais famosinho ali do grupinho deles é o Mister Bingley. Depois vai se tornar o interesse romântico da irmã da Elizabeth, né? Que depois tu pode falar um pouquinho sobre a Jane. Então, o Darcy e o Bingley fazem parte de um círculo assim de prestígio, né? E aí eles vão para Social. essa cidade para visitar e se conhecem, todos eles se conhecem nesse primeiro baile. A Jane é uma personagem, para mim, extremamente carismática, assim, Sim. né? Porque ela é a gentileza em pessoa, né? Uhum. Então a gente já pode trazer aqui, tentar trazer um panorama sobre a família Bennet, que são os Nossa. pais da Elizabeth e as irmãs. Elas são ao total de Uhum. 5 irmãs. Os pais delas não tiveram nenhum filho homem, só tiveram Uhum. 5 filhas. E é uma família, assim, eles são diferentes, né, da Peculiar, sociedade, assim. digamos. Eles são peculiares em questão de estudo, educação, enfim. Uhum. É, é, os- é, Bom, então tu falou para eu falar da Jane, então eu vou Sim. lá. A Jane é a irmã mais Não, velha da Elizabeth. pode falar do que tu E quiser. então ela é muito gentil, ela só enxerga bondade nos outros, porque ela é pura bondade, né? Ela não consegue, ela é totalmente alheia a falar mal dos outros, a Uhum. fofocar, a acreditar no pior das pessoas. Ela é o contrário, ela só Uhum. exala bondade, não sei se inocência, assim, mas enfim, é uma pureza de É. coração, né? Que também se mantém fiel ao longo de Uhum. toda a história,
o que mostra o vínculo forte e Uhum. sincero entre essas duas irmãs ao longo de toda a história. E Uhum. assim, elas sentem uma pela outra, elas, né, sentem as Se coisas ruins, as entendem. coisas boas, exato, elas contam uma com a outra, elas são Uhum. confidentes, né? Elas são realmente os dois membros da família à Uhum. parte. É. É quase como se elas estivessem em outro nível de consciência, de comportamento do que o restante da família. Uhum. Porque o senhor Bennett, o pai das meninas, né? Ele é um cara culto, né? Um cara Uhum. inteligente e tudo, mas ele não coloca em prática no sentido de, como é que eu falo? No sentido familiar, de querer que as filhas tenham tal coisa ou sejam de tal jeito. Ele é muito reservado, É. né? Ele não como é que é a palavra? Ele não se Não se posiciona, mistura, talvez. é. Uhum. Isso, Uhum. ele não se posiciona, ele se mantém praticamente É. alheio a tudo que traz inconsistência para a família. Porque a Uhum. esposa dele fala um pouco do casamento dos dois, né? Uhum. Ele se encantou provavelmente com a juventude da esposa Sim. dele, né? Só que os encantos da juventude eles passam. E aí o que se revela é que a esposa dele, a senhora Bennett, ela não. Ela é uma Pirada. cabeça oca, né? Ela é uma cabeça oca. O que ela É. quer da vida é casar as filhas, ela é Hum. casamenteira. Ao longo da história, parece muito sobre a vulgaridade, né? Sim. Dessa mulher, principalmente. Uhum. Né? E aí o que se reflete em algum comportamento de algumas das filhas ali e tal, isso fica muito muito claro e é até um tema bem importante ali sobre o É. romance da Elizabeth com o Mister Darcy, essa vulgaridade, esse comportamento da família, né? É. Porque o interesse da mãe é aquele interesse, sim, casar, um Uhum. bom casamento, Sim. leia esse bom casamento, que é um marido que tem dinheiro, né? E É. aí, como você falou sobre a Jane Austen, ela começa esse romance colocando uma ironia, Uhum. algo do tipo: entende-se que todo jovem solteiro está à busca de uma esposa, Uhum. né? Ela já começa com uma crítica social, É. né? Sendo irônica, porque ela, na verdade, isso é verdade, mas ela tá sendo irônica no sentido que, tipo, ela nem concorda com isso, Uhum. né? Então já se começa por aí, né? Mas olha a importância que o casamento tinha naquela época. O casamento sempre foi o seu objetivo da Charlotte. Era a única provisão para moças bem educadas de pouca fortuna, que é o caso da família Bennet. E por mais que fosse incerto que lhe desse felicidade, ela era a salvaguarda mais aprazível contra a necessidade. Então, na verdade, o casamento na época para moças que não tinham dinheiro, basicamente, era a única, entre aspas, a única salvação, né? E daí, no Sim. caso das irmãs Bennet, principalmente porque não existia nenhum irmão homem. Então, a propriedade da família passaria para o próximo parente homem e não para nenhuma das mulheres. Então, elas Uhum. precisavam casar bem para que depois não passassem fome, Para né? se garantir, né? Basicamente era isso, assim. Daí também que vem, eu acho que essa compulsão da mãe delas por querer casar todas elas, né? Com certeza. Ai, desculpa, eu te interrompi, mas eu precisei falar sobre isso porque na hora que tu falou do casamento, eu digo, meu Deus, eu até botei um post-it nisso porque para mim assim, traduziu exatamente essa. Não, mas é legal falar porque isso Uhum, acontece até nos dias de hoje, né? claro. Esse interesse pelo matrimônio ou Uhum, pelo qualquer relacionamento, as relações por interesse, né? É um uhum, tema atual até hoje, assim. E voltando um pouco sobre o Mister Darcy, ou também sobre os outros personagens, o título do livro Orgulho e Preconceito, ele já diz muito isso, né? é, Para pensar, orgulho e preconceito, ele já está trazendo grandes características, né, e comportamentos dos personagens principais, né? E uhum, como isso também é atual, a gente os preconceitos que a gente faz, né, das pessoas. sim. E eu li algo sobre o nome original do livro era Primeiras Impressões, First Aham, Impressions, eu era o li nome isso também. original. E aí depois ela mudou para Orgulho e Preconceito, né? E ele é Uhum, bem pontual, realmente. Ele mostra ele fala muito sobre as falhas internas sim. presentes nas pessoas, né? É. Então por isso que o livro é tão instigante, tão atemporal como você citou antes.
Verdade. E um ponto, inclusive, que a gente já pode até contar sobre essa primeira impressão deles dois, né, nesse baile. O Darcy chegou lá com o Bingley e as irmãs do Bingley, porque era quem estava junto no grupo deles. E como a gente já falou, o Darcy tem essa dificuldade social, assim, então ele não falou com ninguém nesse primeiro baile. E em contraponto, o Bingley, super social, super agradável, que nem a Jane também, super social, super agradável. O Bingley já se interessou na Jane, já ficou na volta, pediu pra dançar, já se entrosou com a família ali. E em algum momento em que estão os dois separados conversando, assim, o Darcy e o Bingley, eles não percebem, mas a Elizabeth tá mais atrás e escutou essa conversa. E eles não tinham sido apresentados, ou já tinham sido brevemente apresentados, mas não tinham conversado ainda. E aí o Bingley fala pro Darcy, né? Ah, e o que você achou da Elizabeth, a irmã da Jane? Porque eles estão falando de como a Jane é bela, como ele gostou da Jane e tal. E aí ele pega e fala a fatídica fala de que ela é meramente tolerável, mas que a Jane era que ele voltasse pra Jane lá pra dar atenção pra ela, porque ele tava perdendo o tempo dele ali conversando com o Darcy. Imagina pra pessoa que ouve isso de si mesma, né? Tipo, ah, não, aquela lá é meramente tolerável. É óbvio que a primeira impressão que ela vai ficar dele é completamente negativa, porque Claro. né? E aí eu gosto muito também de uma outra fala dela do livro que eles traduzem para o filme também, que ela fala depois contando para Jane sobre isso que ela ouviu. Ela diz assim: "Eu até poderia ter perdoado ele se o orgulho dele não tivesse ferido o meu próprio". Então, é isso assim, né? Esse momento cria para Elizabeth toda uma visão negativa do Darcy por causa de um único comentário. Então, É. a importância disso, né? Mas daí e causou essa má impressão Uhum. e meio que não, né? Baseou tudo que Baseou. veio acontecendo, Uhum. mas o interessante foi que, por mais que tenha ferido, né, o orgulho da Elizabeth ali, ela soube lidar com isso de Sim. uma forma, como é que eu vou te falar, muito leve, porque Uhum. ela é tão autêntica e ela sabe tanto sobre ela mesma que ela fazia brincadeiras com as É. pessoas em torno desse comentário, né? Então, Uhum. ao invés de ela se fechar e tal, se reprimir, pelo contrário, ela continuou dançando, continuou se Uhum. divertindo, né? E sendo quem ela é, só que causou toda a má impressão com o Mr. Darcy, baseou, Uhum. né, a construção dessa não relação, na verdade, É. né, Dessa deles. relação de ódio, né? Porque esse livro é um clássico, a É. clássica história do amor do ódio ao amor. E o que eu acho muito incrível da construção dessa história é que a gente enxerga a cada momento de virada de chave ali nesse sentimento do ódio virar o amor, né? Não é aquela coisa assim, tipo, ah, eu te Uhum. odeio, te odeio, te odeio, do nada eu te amo, né? Então é uma coisa Não, não. construída. E eu É. acho sensacional a fala do filme que spoiler para quem não leu o livro, isso é uma fala do livro diretamente, que é quando ela dá essa primeira cascudo nele, assim, que ela pega e fala, eles estão falando sobre algum assunto lá, e aí ele pergunta para ela, mas o que que você indica para incentivar o início de uma paixão ou de um amor? E ela pega e olha para ele e diz assim, dançar, ainda que a sua parceira seja meramente tolerável. E ela se vira e sai sorrindo assim, tipo, drop Aham, mic, mic é, drop. é. É aí que começa a ficar tudo interessante, porque É, daí Mister Darcy, tendo assim, sendo do alto escalão da sociedade, né? Ele não uhum, tá acostumado com alguém que dê uma resposta para ele que exato. tire ele do eixo, né? Até porque Então não vai era lá. comum uma mulher responder dessa forma Ah, é. naquela época. Mais essa, né? Então, eu acho que foi ali, talvez, nesses momentos assim, que ela mostrava um pouquinho dela com as respostas que ela dava, audaciosas, completamente Uhum, audaciosas, né? Que ele começou a se despertar e falar: opa, aham, essa mulher é diferente, né? exato, Então, aí começou exatamente. a despertar. Então, assim, tudo que foi girando em torno da história, eu, pelo menos, ficava no mood esperando Uhum,
o próximo encontro dos dois. Aham. Quando que ia ser, como que ia ser e o que que ia acontecer. Uhum. Era isso que eu E qual vai queria. ser a próxima resposta maravilhosa dela? Isso, cara, porque, tipo, eu fiquei. Sério, eu juro que eu tinha momentos que eu falava, cara, eu queria ser essa mulher pra saber Hum. responder de uma forma tão inteligente, sagaz desse jeito. Eu Porque, tipo também. assim, sabe? Que mulher, que É. mulher. Exatamente, e é uma coisa que ela mesma fala pra ele depois, né? Eu tenho certeza que o que me diferenciou das outras pra você foi o fato de que eu nunca tive papas na língua e não ficava, basicamente ela fala, né? Eu não ficava babando ovo na tua volta, porque era isso que ele estava Isso. acostumado, né? Na questão da riqueza dele, né? Porque aí o que que acontece? A mãe delas se enlouquece por eles porque eles são muito ricos e chegam lá na sociedade. E na sociedade deles ali. E aí muita gente fica, mas será que ele era tão rico assim? Porque, claro, né, naquela época, 200 anos atrás, era completamente diferente a questão monetária, né? Mas eles falam lá, então, que o Darcy tem uma riqueza de 10 mil libras por ano. E aí eu fico pensando, 10 mil libras, o que que seria isso hoje, né? Não sei quanto seria. Mas, só para fazer um parâmetro, o que que era o normal de uma família naquela época? Era 46 libras por ano. 46 libras por ano. Esse era o rendimento normal de uma família naquela época em Londres. E ele tinha 10 mil por ano. E ele tinha em torno de 10 a 15 mil hectares de terra em Derbyshire. Então, assim, só pra gente ter uma ideia. Por isso que essa mãe se enlouquece e quer, de qualquer forma, casar uma das filhas com o Bingley, né? Que o Bingley é um pouco menos rico do que o Darcy, mas também faz parte daquela sociedade. Da nata. Da nata, exatamente. E aí, depois desse primeiro encontro, né, que ele percebe ela, basicamente. Tem alguns outros momentos que eles se encontram e ela, de novo, dá essas alfinetadas nele, né, como no encontro lá na casa do senhor William, que, enfim, Sr. eles William, no têm caso, é um vizinho isso, dessa que é o pai da comunidade deles Charlotte. ali. É tipo um condado, né? Uma coisa É, assim, né? Alguma uhum. coisa É assim. tipo um E aí tem que. vilarejo. É, tipo um vilarejo. E aí, os encontros do Mister Darcy com a Elizabeth, eles acabam acontecendo justamente porque o amigo do Sr. Darcy, que é o Mister Bingley, Uhum, ele se interessa muito pela Jane, a irmã mais velha uhum. da Elizabeth, né? E eles, então, acabam fazendo visitas, acabam, né, num contato ali, justamente por esse interesse dos outros, eles acabam se cruzando mais vezes, sem dúvida, favoreceu os encontros deles. É verdade. E aí tem aquele grande momento em que a Jane é convidada pelas irmãs do Bingley para jantar na casa dele. E aí eu acho genial que também o filme foi super fiel ao livro, que ela pede a carruagem, né, pra mãe, e a mãe diz: "Não, você vai a cavalo". E ela fica tipo: "Por quê? Vai Vai chover? Como é chover, que..." Só que aí mas a aí qual gente a vê a intenção? genialidade das mulheres da Ó, época, né? tem a intenção, né? Por quê? É. Conta aí. Então, a Malévola da mãe da Lizzie e da Jane faz a propósito isso. Ela faz a Jane ir a cavalo e pegar chuva, porque na intenção dela era que ela ficasse gripada e tivesse que passar a noite lá na casa do Bingley para ele se apaixonar por ela. E dar certo. Mas assim, só vamos falar, não passar a noite para passarem a noite juntos, né? Só Não, para não. ela Não, pelo amor de não era Deus. nesse ponto, não é Naquela isso. época, inclusive, homens não tinham permissão para tocar em mulheres, tipo, na pele Sim, das era mulheres, né? E aí tem uma outra cena do história. filme, tem uma cena do filme, inclusive, que muita gente não entende, que é depois disso daí que o Darcy vai dar a mão para Elizabeth subir na carruagem, e a cena do filme foca na mão dele, ele meio que fazendo assim para demonstrar justamente a eletricidade que tinha num simples toque, porque não era comum, isso não Uhum. era permitido. Então as mulheres estavam sempre de Uhum. luvas e tal, então eles tocavam as mãos no máximo, né? E sempre com luva. Então, como era diferente, né, essa interação Nossa. social. Então tudo precisava ser mais comedido, mais implícito, né? Então por isso a É, riqueza nos vocabulários, nas conversas e nas sim. falas. Ela fez essa artimanha para que ela ficasse resfriada, doente, e Uhum. passasse a noite lá para que eles se encontrassem. E deu certo, já falo, deu certo. Ela ficou bem gripada, na É, verdade, né? Ela ficou bem mal, ficou de cama, febre. inclusive.
Uhum. febre. E assim, as irmãs do Bingley, elas eram bem. Ai, elas não eram legais, elas eram bem Uhum. falsas. Também da coisa da elite da sociedade, assim, elas eram prepotentes, assim, e eram falsas, né? Mas o Bingley super querido, É. super, né, quis que ela ficasse lá se recuperando e tal. E aí foi uma situação que a Elizabeth precisou ir até a casa do Bingley Uhum. para cuidar da irmã, né? E ela foi de coração, sem nenhuma intenção de ver o Darcy, que estava lá também, nada. Até porque nesse Mas daí momento ela não gostava dele, né? Então. ela nem gostava dele, ela nem queria isso. Ela realmente queria cuidar da Jane. Só que aí, Uhum. nesse cuidar da Jane, ela passou mais uns dias, eles passaram mais uns dias lá. E ela teve mais alguns momentos, né, com o Senhor Darcy, assim, que foram bem importantes para É. despertar cada vez mais a curiosidade dele em relação a ela e se Uhum. impressionar com Uhum. ela, com as falas dela, com o comportamento dela, Uhum. né, o porte dela. Isso tudo foi muito importante para desenrolar para fazer essa escala do ódio para o amor. E também esse momento mostra a primeira diferenciação entre a Jane e a Elizabeth e o resto da família, né? Porque quando ela se recupera desse resfriado, dessa gripe e pode voltar para casa, a família toda, a parte feminina da família toda, né? Todo mundo menos o pai vai até a casa do Bingley para visitar elas e levar a Jane e a Elizabeth de volta. E ali tem aquele primeiro momento de diferença, assim, entre as duas e o resto da família, porque a Elizabeth fica o tempo inteiro chocada com os comentários das irmãs e da mãe e Da tentando, mãe. assim, remediar, né, toda a situação completamente constrangida com o comportamento, principalmente da mãe, né? Então Da ali mãe. marca o primeiro momento, assim, do quanto ele pode ver também como ela é diferente da família, porque ele percebe no primeiro momento, assim, como é vulgar e inconveniente. A mãe delas é Isso. muito inconveniente. Bom, e aí depois desse primeiro. Esses primeiros encontros deles, então, chegam dois novos personagens, na verdade, na história, né? Um é bem importante, assim, meio principal, eu diria, e o outro não é tão importante, mas é cômico. Ele dá boas risadas tanto no livro quanto no filme. O primeiro deles, que é o mais importante no enredo todo, é o Mr. Wickham. Que o Wickham, ele é um antigo conhecido do Darcy. E a Elizabeth conhece ele, assim, muito ao acaso na rua, um dia que tá passeando lá no vilarejo de uma das tias dela. E aí essa tia acaba convidando ele e os outros soldados ali, porque ele é um soldado, para jantarem na casa dela. E aí a Elizabeth consegue conversar um pouquinho melhor com ele e conhece um pouco do Wickham, né? E ele se mostra como uma pessoa muito divertida, um cara muito carismático, muito bonito, né? Ele é descrito como um homem muito bonito e ele é extremamente charmoso e sedutor. Então a Elizabeth realmente tem aquele, todas as mulheres ali naquele momento têm aquele primeiro encantamento assim pelo Wickham, né? Tirou Depois palavras da minha boca. Eu apresentaria ele exatamente com a palavra encantador. charmoso e Uhum. encantamento, que foi É, realmente o que ele gerou de uma forma unânime. O que porém ele todo não vale mundo. nada. Não vale nada, né? O que todo mundo desse vilarejo aí, sei lá, do condado, achou Aham. de ruim do Darcy, como É se fosse um baita, tipo, prepotente, assim, babaca, né? Que se arrogante. acha superior, todo mundo foi ao contrário com o Wickham, todo mundo adorou ele, né? Porque ele Uhum. é simpático, carismático, Uhum. charmoso, aquela coisa, né? Uhum. E só para fazer um contexto rapidinho, esses vilarejos muitas vezes eles recebiam, como é que chama quando vão vários oficiais assim? A milícia. É, a milícia. Então, quando esses oficiais chegavam a esse vilarejo, meu Deus, a mãe das meninas, a senhora Bennet, ficava bem louca, né? Para E que as assim eles mais novas também, arrumassem. que eram desesperadas por Ah, sim. sociedade e festa. Exato, que daí tinha vários bailes, tinha aquele movimento no vilarejo, Uhum. elas iam passear, encontravam com vários oficiais uniformizados, né, aquela coisa toda, Uhum. vários pares para dançar, É. paquerar, né, aquela coisa toda assim. E o Wickham, ele fazia parte disso, né, ele era Uhum. acho que era um oficial, Ele era enfim, um oficial. Isso eu falei soldado, mas tinha me fugido da palavra. Isso mesmo, ele é um oficial. e aí, realmente, ele aceita esse convite junto com os amigos para jantar na casa de uma das tias da Elizabeth.
E eles se aproximam, né? Ele e a É. Elizabeth, né, tem uma interação ali que Uhum. desperta ai, sei lá, Um alguma coisinha encantamentozinho. É. na Elizabeth, assim, que ele deu bastante atenção pra ela também, né, nesse Uhum. momento. E aí, do nada, ela conhece esse homem e ele comenta, né, que ele conhece o Darcy, fala um pouco da história deles pela visão dele. E como a Elizabeth já tem aquele preconceito meio inicial contra o Darcy, ela acredita em tudo o que o Wickham fala de mal sobre ele, porque basicamente o Wickham pinta ele como o cara mais arrogante, prepotente e sem escrúpulos da vida, né? Porque ele fala que ele passou a perna no Wickham, que ele, pai do Wickham, era funcionário do Darcy, assim, de muitos anos, de muita confiança, então. Do pai do Darcy, na verdade, O né? pai do Darcy, desculpa, isso, o Darcy original. E aí eles foram criados juntos, né? O Darcy novo e o Wickham. E pela história que o Wickham conta, parece assim que o Darcy, tipo, depois que o pai dele morreu e tinha deixado coisas no testamento dele para o Wickham, parece que o Darcy simplesmente passou a perna nele e vai, tchau, vai cuidar da tua vida, né? Deixou a ver navios, né? E Uhum, foi o que, só para fazer uma introdução, eles estavam conversando todos juntos na rua, e a Elizabeth com as irmãs, e aí conversando com o Wickham e algum outro oficial, e aí chegou o Darcy, passou o Darcy a cavalo e viu a Elizabeth ali, viu o Wickham, né? E uhum, aí eles se olharam de uma forma uhum, bem esquisita, e a Elizabeth sacou, né? uhum, Ela viu aquela olhada ali totalmente desconfortável, e aí ela pegou isso no ar e ficou meio que matutando uhum. aquilo na cabeça. E daí, mais tarde, nesse jantar, ele teve a oportunidade, o Wickham teve a oportunidade de contar a versão dele da história sobre o Mister Darcy. Basicamente era o que ela queria ouvir para confirmar aquela Uma versão confirmação. dela de que ele não prestava. Mas a gente falou também sobre a chegada de outro personagem muito engraçado, que é o Mister Collins. O Mister Collins é a pessoa mais engraçada de toda essa história, a meu ver, porque assim, um homem, um personagem completamente desconectado da realidade. E todo mundo debocha dele pelas costas, né? E Então, ele nem, ele e nem ele nem percebe o percebe, deboche. ele nem percebe. É Ele é só um para dar primo um. das meninas, né? Isso que eu ia dizer, só para dar um norte de quem ele é, como nenhuma das meninas pode herdar a propriedade da família porque são mulheres, ele é o próximo parente do Sr. Bennet, o pai das meninas, ele é o próximo parente vivo, que é um primo delas. Então ele vai para lá para se apresentar para a família e tal, mas ele tem segundas intenções. Quer contar as segundas intenções, Pri? As segundas Não é intenções ruim. dele, eles falavam, acho que a palavra era desposar, né? Desposar, aham. Desposar. Que é encontrar uma mulher, né? Encontrar uma Exato. esposa. Em resumo, é isso. Só que ele é muito. Ele faz, sabe aquelas pessoas que fazem voltas, 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 Uhum. voltas, voltas, faz um negócio. Prolixo. Nossa, cara, eu assim, ó, quando eu vi que era uma carta dele, eu pensava assim, putz, mas eu vou ter que ler tudo isso, sabe? É. Tipo assim, ele foi um personagem, só que assim, Aham. depois que a gente já conhece ele, e daí, se você assiste o filme, você faz o link, né, com o Uhum. personagem, acaba que é cômico, né? Uhum. Cômico quem ele é, as coisas que ele fala às vezes são inacreditáveis, É. assim, né? Inacreditáveis. Sim, algumas coisas assim, em relação a, por exemplo, alguns parâmetros sociais, alguns interesses, alguns conceitos tão antiquados, assim, Uhum. que tipo, é inacreditável o É. posicionamento dele perante algumas coisas, assim, né? É. E aí, nesse jantar, assim, ele até teve algum interesse pela Jane, que era mais bonita, era mais bela, assim, era a E beldade a da mais família. velha também, que seria tipo a ordem correta de casamento. Só que daí a Jane já tava, ela tava, né, no momento ali estavam vivendo aquele interesse do Sr. Bingley com ela, né? Então a mãe dela já estava esperançosa, então já descartou, falou, ó, a Hum? Jane esquece. Mas a Elizabeth, né? Logo a Elizabeth. Logo ela, né? Ela, né, poderia. Daí ele olhou para ela e falou: né? É uma boa opção. Daí ele já brilhou o olhinho para cima da Elizabeth. Uhum. Nossa, não poderia ser Não, pior, o que né? eu acho mais engraçado é que ele, sério, ele é tão sem noção
que depois ele vai, né, professar o amor dele pela Elizabeth, só que, tipo, cara, tu chegou há 2 dias atrás, tu queria minha irmã, e agora... É, não, muito, muito, muito sem noção, assim. Não Ah, tem, ele não se ajuda, sabe? A pessoa não, que ele não não se se ajuda. ajuda. Mas assim, a intenção dele até era boa, né? Porque o que que era a intenção Sim, dele? Já que eu vou herdar essa propriedade dessa família, então, e eu tô procurando uma esposa, nada mais justo do que eu escolher uma das uma das minhas cinco primas, meninas que né? são da família, que já são da É, propriedade, para a propriedade continuar dentro da família delas. O que é sim. uma intenção honrosa. O problema é que ele é uma pessoa, tu descreveu ele perfeitamente, ele é tedioso. E ele é tedioso num nível que chega a dar vexame para as outras pessoas, porque ele é muito esquisito socialmente, É, assim. e aí ele faz então uma proposta de casamento para Elizabeth, né? E mancomunado com a mãe da Elizabeth que Sim, sabia, né? sim. Ela sabia e a mãe dela ajudou a criar o momento oportuno, oportuno entre aspas, né? Pro Collins Oportuno fazer para o pedido ela. para Elizabeth. Cara, é ridículo, porque É ele quis. ridículo. Essa parte também, quando eu vi tudo que ia Aham. ter escrito, eu falei: não, não que eu vou Uhum. ter que ler tudo isso. Uhum. Ele quis ler para Elizabeth as razões pelas quais ele queria casar, né? É. Tipo, as vantagens O do pedido de casamento era matrimônio. uma lista. Tipo, e daí a Elizabeth falou: não, não é necessário. Daí ele falou: Uhum. não, eu faço questão, né? Aham. Aí ela, como uma pessoa boa educada, né, que era, ficou escutando ele falar, porque Uhum. era algo da educação da época, né? Ela fala que ela Isso. se sentia honrada com o pedido, né? Tipo assim, Uhum. é aquele discurso que acho que deve ser aprendido mas que ela não podia aceitar, né, o pedido dela, tipo, ela não sentia nada por ele, né? Ela não seria o tipo da mulher que faria ele feliz. Imagina pra Exato. quem, né? Pra quem que ele foi fazer esse pedido? Nossa, E errou a mira aí, assim, ó. eu vou ler rapidinho só para todo mundo entender quão ridículo ele era, mas eu achei essa parte, essa passagem, que ela nega o pedido dele, né? E ele diz assim: não é de agora que sei, sendo comum as jovens damas rejeitarem a corte do homem, a quem secretamente pretendem aceitar, quando lhes é solicitada a boa graça pela primeira vez, e que às vezes a recusa é repetida uma segunda ou até terceira vez. Eu, portanto, de forma alguma fico desencorajado com o que você acabou de dizer e devo esperar conduzi-la ao altar dentro de pouco tempo. A Elizabeth Acabou teve de dizer que. não pro teu pedido de Ela casamento acabou. É. e tu criou uma narrativa própria dizendo assim, não, ela tá só fazendo um doce ali, eu vou pedir mais duas. Nossa, e uma narrativa totalmente infundada, né? E a Elizabeth falou: não, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor intenção, não tenho a menor possibilidade de eu casar com você, né? E a mãe da Elizabeth surtou, porque, Uhum. tipo assim, como assim você vai recusar esse pedido, né? Talvez seja a única oportunidade que você tenha de alguém fazer um pedido pra você e você vai recusar um bom É. pedido, de um bom marido, de um bom casamento. E aí ela fala para Elizabeth que se ela não aceitar o pedido de casamento, a mãe dela nunca mais vai falar com ela, né? E aí pede Uhum. ajuda pro pai, né? Senhor Bennet, me ajuda aqui a colocar bom senso na cabeça da tua filha e tal. Aí Uhum. o Sr. Bennet analisa toda a história, né? Tipo assim, então ele pediu para casar com você. Então, minha filha, Uhum. você tem um grande problema, porque a sua mãe não vai mais falar com você se você não aceitar, e eu nunca mais falo com você se você aceitar. E Exato. daí é uma passagem muito legal também, Uhum. mostrando como o pai da Elizabeth, mesmo tendo os defeitos dele, né? Ele entende a autenticidade da filha, né? E É. tal. A E não tem a menor cumplicidade dos dois, né? isso, né? E ele já entende que, Uhum. assim, ele vê o valor na filha dele, né? Então Sim, ele sabe que exato. não tem como, né, ela ser a mulher de um Sr. Collins da vida. Exatamente, exatamente. E nesse meio tempo, o Bingley dá um baile. Eu acho que esse baile de Netherfield, assim, é um onde muita coisa acontece. E eu acho que o filme foi genial o filme de 2005 foi genial em retratar muitas emoções também que no livro a gente consegue ler porque tem mais descrição, né? Mas no filme às vezes acaba se perdendo. E eu acho que o Joe Wright, o diretor do filme, foi genial em mostrar muitas dessas emoções. Por exemplo, em primeiro lugar, a emoção do Mr. Darcy, que
ele era tão deslocado nessas situações sociais que mostra no início do baile ali, ele meio que rondando a Elizabeth de longe, assim, é até sutil, mas se você prestar atenção no filme nessa cena, quando ela chega no baile e os primeiros momentos que ela tá interagindo com outras pessoas, ele tá sempre no fundo, ele tá sempre passando assim, tipo, naquela Uhum, intenção de ir conversar com ela, mas sem saber como abordar ela, uhum. sabe? Então eu acho isso genial. Aí o Darcy chega pra pedir uma dança. E aí ela aceita a dança, até ela mexe com a amiga dela, com a Charlotte, né? Tipo assim, como assim? Eu acabei de aceitar uma dança com ele? É verdade isso mesmo? E o Collins pede 3 danças pra ela ainda nesse Coitada. baile. E ela tem que dançar, né? Por Isso. educação. E a Coitada, coitada cara. queria era encontrar o Wickham, porque ela tá com aquele encantamento pelo Wickham, né? Mas Que aí quando já acabou não indo no baile, porque o baile era do Bingley, amigo do senhor Darcy, né? E como eles são amigos e teve todo tem uma situação entre o Darcy e o Wickham, ele não foi convidado a ir nesse baile. E a Elizabeth, ela se arrumou até para encontrar com o Wickham, né? E é. ela acabou se frustrando por ele não estar presente. E Uhum. aí ela ficou com uma impressão ainda pior do Darcy, porque ela culpou o Darcy, né? Pela Uhum. ausência do Wickham no baile, né? Isso porque, na verdade, ela acha que ele não convidou, que o Bingley não convidou, mas o Bingley convidou ele. Só que ele ficou constrangido de ir, porque, né, ele sabe o que, que de fato aconteceu. E aí Uhum. ela presume, o preconceito dela, de que não, ele É, nem convidou porque, enfim, não gosta dele, tá aprontando pra ele, né? E aí então temos o primeiro grande momento assim entre os dois ali, que é a dança, né? Porque só pra fazer um outro norte da época também, nessa época a mulher não era bem visto que a mulher circulasse com homens, uma mulher solteira conversasse em privado com homens ou fizesse algum passeio, alguma coisa assim que desse uma oportunidade dos dois conversarem sem outras pessoas à volta. Então, os momentos que tinha naquela época, realmente, de duas pessoas solteiras conversarem, era no momento da dança. da Então, por isso dança. que era muito importante nos bailes que os homens tirassem as mulheres para dançar. E esse foi o grande preconceito dela contra ele, porque era meio que uma coisa esperada na sociedade de que homens solteiros e mulheres tirassem mulheres solteiras para dançar, ainda que só por educação. E aí tem essa primeira conversa mais profunda, assim, dos dois, né? Sem interrupções. E é genial, tiro, porrada e Genial. bomba do lado da Ai, Elizabeth, cara, ele foi aí que tentando eu se pensei, cara, eu defender. queria tanto ser um pouquinho Elizabeth Bennet, eu queria tanto ser um pouquinho Eu como ela, também, eu porque, também. cara, a mulher é fantástica. Eu também, E ela é, assim, se tu já leu outros livros da Jane Austen também, pra mim, a Elizabeth é muito parecida, ou pelo menos, ela é uma criação da Jane, né? Então, um pouquinho da Jane ela sempre vai ter. Mas eu Sim, acho que ela é muito parecida com a Jane, a autora real, né? Porque é, ela foi uma desbravadora da época, não era comum mulheres serem escritoras na época. Ela foi uma mulher que sim, nunca se casou também mesmo é. tendo recebido pedidos de casamento. Então, acho que Uhum. elas tinham um pouco dessa Revolucionárias. bem Tinha. revolucionárias. E Aham. aí, nesse momento dessa festa também tem uma coisa muito importante para o enredo, que é a mãe da Elizabeth meio que dando como certo que o Bingley vai pedir a Jane em casamento. E aí ela simplesmente começa a falar para todo mundo na festa. Anunciar, Anunciar para anunciar. todo mundo na festa. É E de uma maneira vergonhoso. ridícula, é vergonhoso. A Elizabeth não sabe onde se enfiar para se esconder. Porque até tem uma fala dela nessa festa que ela diz assim: se a minha família estivesse fazendo uma competição, é como se a minha família estivesse fazendo uma competição para ver quem é que passa mais vergonha. Então, É, tipo, porque olha que é a situação, mãe sabe? sendo completamente vulgar, É. inconveniente, de ficar anunciando algo que não é certo por puro interesse. Uhum. As irmãs mais novas se comportando de uma forma, ai, atrevida demais, Vulgar também. vulgar demais, assim, com outros homens, É. enfim, e falando alto, gritando, assim, Uhum. sabe? E daí o Darcy, ele é Uhum. muito observador, né? É. E ele tá, obviamente, também observando toda a família da Elizabeth e realmente, assim,
colocando em prática, inevitavelmente, o preconceito dele, né? É. Então, a preocupação delas era justamente essa: como que as pessoas vão nos enxergar? Vão nos enxergar tão ridículas quanto o resto da nossa família. E não é essa a ideia delas, né? O comportamento delas. Então, é bem importante isso. Mas, basicamente, esse momento, assim, é aquele momento em que a gente tem um pouco mais de clareza de que o Darcy tá começando a se apaixonar por ela, assim, ele tá bem interessado pela Elizabeth, ele tá buscando. Tanto que ele começa a sair um pouco da zona de conforto dele E pra dançou, mostrar por pra exemplo. ela, dançou, É. conversou, porque, né, ela começa a puxar assunto no meio da dança e ele conversa de fato com ela. Então tem várias coisas assim bem legais. Até uma troca engraçada deles que eu vou só comentar rapidamente, porque ela pega e diz assim pra ele. Então eu tô tentando achar um defeito em você. E ela pega e diz assim: o seu defeito é odiar a todos. E ele pega e diz assim: e o seu defeito é interpretar todo mundo mal. Então, esse é o vai e vem dos dois, assim, que eu digo que é alfinetada e alfinetada. Mas muito mais do lado dela do que do dele, né? Porque o que é a visão dos dois ali nesse momento? Ele tem uma visão de, nossa, que diferente que ela é, que encantadora, né? Ele começa a ficar encantado por ela. E ela, por outro lado, como ouviu aquele primeiro comentário, ela já teve assim, tipo, nossa, que cara bem babaca, basicamente, é o primeiro pensamento dela. Então, a visão de cada um é muito diferente uma do outro, né? Depois dessa negação de pedido de casamento da Elizabeth pro Mr. Collins, ele vai e pede a Charlotte, a melhor amiga da Elizabeth, pede ela em casamento. E a Charlotte aceita, exatamente como aquela passagem que eu li antes, né? Que ela fala que essa é a minha única chance, né? E eu não vejo ele como sendo tão abominável assim quanto você Sim. acha, Elizabeth. E ela diz assim, mas como que tu não vai casar por amor? Como assim? Tu não vai conseguir ser feliz com ele? E a Charlotte diz, nem todos podem se dar o luxo de casar por amor, É, né? né? Então é Isso ficou diferente. bem, foi bem, entre aspas, chocante, assim, né? Super. Porque a Charlotte era uma moça bem legal, né? Bem amiga Uhum. da Elizabeth. E eu acho que a Elizabeth, assim, sabia do valor, do potencial da Charlotte, assim. E ela ficou meio, tipo, não, incrédula, né? Quando a É. Charlotte quis aceitar um marido tão Mister Collins, assim. Então, Lé. Não é. Quando eles casam, a Charlotte fala: Você tem que me visitar. Fala para Elizabeth: Uhum. Você tem que me visitar, porque ela ia se mudar, né? E a Elizabeth achou que ela nem ia querer de verdade, mas Uhum. elas se trocavam correspondências e a Charlotte reforçava todas as vezes: Venha me visitar. E aí, É. realmente, passou um tempo e a Elizabeth foi visitar a Charlotte, né? Eu não sei aonde que ela morava, Kent. agora não vou lembrar, era um pouco longe lá, Kent. enfim. Uhum. Kent, tá, ok. Daí ela foi lá visitar a Charlotte e o Sr. Collins. E aí várias coisas aconteceram ali também, né? Porque um detalhe que a gente não falou, mas é só para entenderem o contexto, a propriedade em que o Mr. Collins mora é dentro da propriedade de uma senhora muito rica que é tia do Darcy, que é a. Não vou Lady lembrar agora. Catherine. Lady Catherine, exatamente. Lady Catherine de Bourgh. A Catherine, nessa, então, ela é tia dele e ela tem uma propriedade muito grande lá. E o Collins, ele é clérigo desse vilarejo dela. Então, a propriedade dele é pequenininha, mas dentro da propriedade maior dela. Então, quando a Elizabeth chega lá, é claro que a tia fica sabendo, a tia do Darcy fica sabendo, né? Porque tem uma visitante na casa da propriedade dela. E também ela era assim meio carentona, a meu ver, porque ela convida eles o tempo todo para chá, para jantar e coisa assim, quando não tem outras visitas, né? Então ela começa a frequentar um pouco a casa dessa tia do Darcy, por causa desses convites pro Mr. Collins e a esposa. E como ela tá lá como visitante, ela vai junto. E aí, nosso querido amigo Mr. Darcy fica sabendo que a Elizabeth está lá visitando a tia dele
E o que que ele vai fazer? Vai pra lá também, né? Porque ele também quer ver ela. E aí acaba rolando mais esses encontros deles lá, né? Exato, E é, exatamente. e é engraçado, né? Porque essa mulher, a Lady Catherine, ela gostava de ser bajulada, né? E o Mister Uhum. Collins, ele era o expert em bajular ela, né? E É. a Elizabeth já é uma pessoa diferente porque ela dava respostas para Lady Catherine Uhum. que ninguém ousaria dar, né? Exato. E então ela é diferentona mesmo, e o Darcy, em alguns momentos, também tá presente. Sério, tudo que a Elizabeth faz, simplesmente quem ela é, Uhum. vai ajudando a construir o que ele sente por ela, Uhum. né? Ele vai se encantando com ela cada vez mais, né? Ela vai Mesmo sendo na cada vez. animosidade dela, porque ela é, às vezes, até desagradável com ele, né? Alguns momentos eu pensava assim, tipo, Ah, ai, sim, esse foi sim. desnecessário, tipo, não precisava tanto assim. Acho que ela também ela se protegia um pouco dele, né? Tipo assim, Uhum. a sua arrogância não vai chegar até mim. Então ela Uhum. era dura assim com ele, né? Muitas vezes e tal. Uhum. E ela ainda tinha aquelas impressões ruins que o Wickham tinha contado para ela, É. né? Então tem mais isso aí também. É, basicamente ela construiu um personagem dele que era completamente negativo, né? Isso. Ela fica completamente transtornada quando ela descobre, porque o Mister Darcy foi para casa da tia dele com um primo, né? O Fitzgerald, que é um oficial lá também. E o Fitzgerald já chega e já se encanta na Elizabeth também, porque pensa, né? Que bonita, lá e tal. E aí, nessas conversinhas que começam a surgir do Fitzgerald com a Elizabeth, porque ele tá sempre na volta dela, ele conta para a Elizabeth que o Darcy recentemente ajudou um amigo, salvando ele de um casamento inoportuno. O que que é essa história toda? O Darcy separou o Bingley da Jane, a irmã da Elizabeth, porque ele entendeu que a família não era apropriada, porque ele, na visão dele, ele não via a Jane como tão apaixonada pelo Bingley quanto ele era por ela, e a família totalmente Desajustada, inconveniente, desajustada, é vulgar. uma família nada propícia assim para Que se só teria envolver. um interesse financeiro mesmo no Bingley, Isso. né? E ele, como amigo, não queria aquilo pro amigo. Uhum. E o Bingley tinha o Darcy em autoestima, né? E Isso. ouviu o conselho do Darcy em não continuar com aquele possível pedido de casamento, né? E Uhum. quando a Elizabeth entendeu aquilo através do Fitzgerald, né? Uhum. Ela ainda piorou mais a situação. Aí ela Uhum. odiou ainda Ficou mais o Darcy transtornada, é. por separar a irmã dela, maravilhosa, tipo, que, Uhum. né, tinha a melhor pessoa do mundo para Elizabeth. Ele é como se o Darcy fosse o culpado da Uhum. infelicidade da própria irmã, né? Exatamente, exatamente. E nisso o Darcy surpreende completamente a Elizabeth e todos nós, porque naquele momento ninguém estava esperando por aquilo, e ele pede ela em casamento e Tipo ninguém estava assim, esperando. Tipo, oi? E aí, o que eu acho muito engraçado desse pedido de casamento dele é que ele tem um quê de Mister Collins também no pedido de casamento dele, né? Porque ele, tudo bem, ele tem toda a emoção, ele se declara pra ela realmente, ele diz, olha, eu não aguento mais esse tormento porque eu tô apaixonado por ti, uhum, eu amo você, né? Eu eu te tentei amo. lutar contra isso, mas eu não consigo mais lutar. Só que daí ele se perde completamente quando ele começa a falar todas as razões que ele tinha pra não pedir ela em casamento. E é Aham. tipo, porque nós temos uma diferença de berço, porque a sua família, por vezes, é inapropriada. Ele começa a listar todos os motivos que ele teria pra não pedir ela em Sim. casamento, meio que como dando a dizer assim, tipo, olha só, eu passo por cima de tudo isso porque eu amo você. Eu amo muito você, porque olha, passar por cima disso. E ele contava, ele não tinha dúvida alguma que a É. Elizabeth iria aceitar, Aham. né? Ele contava com o sim da Elizabeth, né? Ele E foi nunca aí, imaginou que receberia um não de qualquer pedido de casamento. e foi aí que assim, tudo virou porque ela falou.
é a mesma coisa, me sinto honrada com o seu convite, mas com o seu pedido, mas eu não posso aceitar. E ela Uhum. recusou, sem dó nem piedade, assim, ela realmente recusou do fundo do coração dela, né? Não, e foi lindo o jeito que ela recusou, porque ela falou ainda pra ele, assim, com todas as letras, né? Tipo, depois de arruinar a felicidade da minha irmã. Aí ela fala também os motivos do Wickham lá. E você acha que eu vou aceitar a sua mão, ainda mais dessa forma que o senhor falou, tão anti-cavalheirismo, sei lá, mas enfim, Uhum. não cavalheiro da sua parte? Então eu imagino que todos esses motivos que o senhor falou que deveriam ser contra o nosso casamento vão lhe ajudar a superar esse sentimento. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Muito E boa, muito aí fiel a a ela gente mesma. continua essa história no próximo capítulo, então, no próximo episódio, é isso? Aham. E spoiler, ela recebe uma carta do Mister Darcy e essa carta muda tudo. O jogo vira. Contaremos no Porque próximo episódio. exato, exato. Vamos deixar vocês com essa bomba. Darcy finalmente pede Elizabeth em casamento e ela diz não, e um não bem Não. redondo na cara dele. E é isso então, gente. Fiquem pro próximo episódio, porque a gente tá muito empolgada e tá louca pra contar sobre o conteúdo dessa carta e todo o desenrolar, porque a história tem muitos desenrolares ainda pra acontecer. E a gente tentou resumir o máximo possível, mas já sabíamos que íamos ter que fazer 2 episódios. Então, no Mas é próximo. uma obra muito, muito, muito elaborada, né? A gente podia falar mais, várias horas, mas é muito difícil É. compactar tudo, né? Uhum. Mas, enfim, a gente tá aqui para ter essa companhia, essa conversa, falar de coisas que a gente gosta, né? E a gente Uhum. definitivamente gosta de livros e definitivamente somos apaixonadas por isso aqui, Orgulho e Preconceito.